Se você sabe como funciona e para que serve a renda fixa, qual é o motivo de nós termos uma renda fixa? Bom, se você não sabe, continua nesse vídeo aqui que eu vou explicar exatamente aquilo que você precisa para poder saber exatamente como funciona. O conceito de renda fixa ele é bem básico, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar duas figuras para que você consiga fazer uma melhor compreensão, tá bom? O primeiro deles será o governo e o segundo será o banco, tá bom? Assim como o governo e o banco, nós também temos receitas e despesas, ok? Mas no caso do banco e do governo, quando eles têm uma despesa maior do que a receita que ele produz, ele precisa ajustar isso, porque ele acaba criando um déficit. Para que ele consiga fazer um tipo de empréstimo, assim como uma pessoa física normalmente faz quando precisa de um dinheiro naquele instante, ele pega e emite um título, ok? Ele emite um título para que seja atraente aos investidores, para que ele consiga fazer o arrecadamento do dinheiro, ok? E para isso ele emite um título de renda fixa, tá bom? Dessa forma, ele consegue fazer os investidores comprarem aqueles títulos para que ele possa arrecadar esse dinheiro e suprir com a despesa que ele teve, ok? Esse título normalmente ele é carregado de uma taxa, que é uma taxa fixa, que o próprio nome já diz, para que o investidor ele tenha total segurança da quantia que ele está aplicando para a quantia que ele vai receber após a finalização do título. E esse é o conceito básico de renda fixa. E para o investidor iniciante, como esse título ele pode ser atraente? Um título de renda fixa, como ele pode ser atraente? Primeiro, quando você é um investidor iniciante, quando você tem aplicação em renda fixa, você consegue melhorar os seus aportes, porque uma certa porcentagem você já sabe que vai receber para fazer novos aportes, ok? Duas variações especiais que nós temos é a taxa Selic, que é usado como referencial, e a taxa DI. Eu vou dar o primeiro referencial, tá? Que é o da taxa Selic. No Tesouro Selic, que é o mais falado. Sempre quando a gente pesquisa alguma coisa referente à renda fixa, ele é um dos primeiros que aparece, porque ele é um título emitido pelo próprio governo, que é um dos mais confiáveis, porque se caso o governo ele não tiver a quantia para poder te pagar, ele pode simplesmente emitir mais notas para poder pagar os investidores. E essa taxa, esse título, ele é para suprir uma despesa também, ok? E ele serve para investidores básicos, ok? Investidores que estão iniciando no mercado. Por quê? Esse título, dentro do aplicativo Tesouro Direto, você pode achar ele na sua Play Store, você vai encontrar esse título sendo vendido frações dele por até R$ 30, ok? Normalmente, um título de Tesouro Selic seria cobrado uma taxa muito grande, porque normalmente era para investidores de médio e grande porte, em suma, tá? Porém, com o Tesouro Direto, foi possível fazer frações do Tesouro Selic para que fosse viável até para os investidores iniciantes, ok? Então, dentro da plataforma Tesouro Direto, você encontra esse título, que é de arrecadamento por governo, como eu já havia explicado, que é para investidores básicos que estão iniciando para comprar frações desse título, tá bom? Esse é o título mais confiável que nós temos, porque, como eu já havia explicado, é do governo. Se ele não tiver dinheiro para poder te pagar, ele simplesmente emite mais notas para poder pagar você, tá bom? Esse é um dos investimentos que temos como base de início, tá bom? E vamos lá. O segundo é o banco. Qual é a taxa que o banco usa como referencial? Na maioria das vezes, tá? Porque você pode encontrar a taxa Selic sendo base como referencial. Mas em maioria, dentro do banco, você vai encontrar a taxa DI, tá bom? O que é essa taxa DI? Ela fica muito perto da taxa Selic. A taxa Selic hoje, ela está, em média, em 12,75%, ok? Agora, a taxa DI, que é utilizada para os bancos, ela está em 12,65%, tá bom? E bem, os títulos de renda fixas que são disponíveis normalmente nos bancos, que você pode encontrar como nome CDI, vou dar um exemplo aqui basicão do Inter, renda fixa básica deles, que é o CDI de liquidez imediata, ok? Que o valor inicial para você aportar é de R$ 100, tá bom? Ela começa a render a partir de 100% do CDI. E o que significa esse 100% do CDI?
ele vai render exatamente o que a taxa DI estiver naquele dia, tá bom? Então vamos supor, eu apliquei R$100 lá, tá? O que acontece? Ele vai render a partir dessa taxa, que eu sei que hoje ela está em 12,65% ao ano, entendeu? Eu vou começar a diluir ela perante aos meses que tem no ano, e eu vou saber exatamente quanto que vai render no final do mês, ok? É dessa forma que a gente sabe como que calcula o CDI dentro dessas taxas de renda fixa, tá? Agora, no Tesouro Selic, você tem essa taxa referencial, que é a taxa Selic, tá? Que você pode diluir ela ao mês, que ela é cotada ao ano também, tá? Que o que acontece? 12,75% é o que ela vai render no ano, assim como a taxa DI, que vai render 12,65% ao ano, tá bom? Bom, para a gente saber quanto que vai render a cada mês, a gente dilui isso ao mês, tá bom? Somente isso. E para você, que é um investidor que está iniciando, para você não ter que escolher entre um e outro, você pode aportar nos dois. Dentro da plataforma do Tesouro Direto, você consegue acessar o título do Tesouro Selic, que é emitido pelo nosso governo, e você consegue comprar frações dele. Ou seja, com um valor de R$30, você já consegue comprar uma fração de um Tesouro Selic, ok? Que ele tem a taxa referencial dele lá, que é a taxa básica de juros que nós temos no nosso país, ok? Posteriormente eu vou explicando melhor sobre isso, mas aqui é só para trazer os conceitos básicos primeiro, tá? E agora, o CDI, ele é usado como a taxa DI básica, ok? Então, a gente tem esses dois referenciais, tá bom? Basicamente, o governo ele te emite esse título. Você pode comprar um título do Tesouro Direto, pela plataforma do Tesouro Direto, para você comprar o Tesouro Selic, tá? E dentro do banco, você vai até a parte de renda fixa dele e você analisa qual da renda fixa que é mais viável para você, tá bom? Em maioria, eles vão ter referenciais dentro da renda fixa ou do CDI, que vai funcionar na taxa DI, ou na taxa Selic, que vai ter como referencial a taxa Selic, ok? Esses são os dois referenciais para quem está iniciando. E o que eu acho interessante para os dois é a diversificação, tá bom? Porque o que acontece? Eu, como investidor iniciante, como eu posso me rentabilizar melhor com isso? Eu posso ter aplicação nos dois, ok? Eu posso ter uma aplicação dentro dessa renda fixa, que é um título emitido pelo banco, e eu posso ter um título do próprio governo, pela plataforma do Tesouro Direto, ok? Então, eu tenho essas duas formas que eu posso diversificar para quem está iniciando, tá bom? Para você ter os seus títulos de renda fixa sempre rendendo todos os meses para você, tá bom? Essa é a forma em que você pode diversificar. Tem um vídeo meu, que é o primeiro vídeo que eu fiz, eu explico lá mais detalhadamente como funciona o processo de diversificação também, tá? Mas, em suma, é isso, tá? Acesse aqui a descrição que você vai ter um entendimento maior, porque eu vou deixar tudo detalhado aqui o que eu passei nesse vídeo, tá bom? Embaixo você também vai encontrar o meu perfil do Instagram, que é onde eu vou levar para vocês. No meu último post eu tô falando sobre variações dessas rendas fixas, tá? Então vai lá, dá uma acessada, tem uma dica também no final, tá? Então vê até o final lá. E não esqueça que o processo de diversificação é a única coisa que diferencia entre você ter uma rentabilidade em tal coisa e você ter uma rentabilidade em tal coisa. Para você não ficar tirando de um e colocando no outro, tem os dois. E bom, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta e compartilha, tá? Porque para quem está iniciando é muito bom ter esses compreendimentos para você ter uma melhor performance dentro do mercado, tá bom?